Boa tarde, nós somos a quinta equipe do Seminário de Geologia. O nosso tema é Elementos Estruturais das Rochas. Nosso curso, a gente está com Engenharia Civil e Engenharia de Produção Civil, porque são alunos de semestre de turmas diferentes. Nosso turno é à tarde, o semestre, assim como o curso, é 2020.2 e 2021.1, porque como eu expliquei, são alunos de semestres diferentes. Professor Felipe Monteiro, e a nossa equipe é composta por mim, Adriane Maciel Saldanha, que eu sou a líder da equipe, Érica Vanessa Borges, Herberson Mixon Lessa Santos, Leônidas Pinheiro Nunes, Paulo Diógenes Mota Nascimento e Wesley de Almeida Silva. Nossa apresentação é hoje, dia 25 de junho de 2021. Mas o que são deformações, né? Para a gente entender como ocorre a deformação das rochas, primeiro a gente precisa entender o que realmente são deformações. Uma deformação nada mais é do que uma alteração ou mudança no aspecto original de alguma coisa. Mas por que isso acontece? Como que isso ocorre, né? Bem, as rochas, elas recebem constantemente a ação de forças de tensão que são exercidas sobre elas. Como a gente já estudou, a gente conhece as camadas do interior da Terra, certo? E uma dessas camadas se originam as tensões, que é a litosfera. E daí essas tensões vão causando ambientes favoráveis a uma mudança. E que deformações são essas, né? Existem 3 tipos de deformações que a gente vai apresentar aqui para vocês. O que é deformação elástica? Esse tipo de deformação, ele é bastante conhecido por realmente apresentar características de um elástico. O corpo, ele entra num processo de deformação, né? Ele começa a se deformar, mas logo após isso, ele retorna à sua forma e o seu volume original. Ou seja, a deformação não é algo definitivo. Já a deformação plástica é quando o corpo recebe uma tensão maior do que a deformação elástica suporta. É quando o material sofre a deformação, mas ele não tem mais a capacidade de voltar à sua forma e ao seu volume original. A partir daí, a gente começa a falar que esse corpo, ele fica realmente deformado. E aí, quando essa tensão é um pouco maior, passa da deformação plástica, a gente diz que a gente está numa área chamada de deformação por ruptura. Esse tipo de deformação é quando a tensão aplicada ela é superior à deformação elástica e superior também à deformação plástica. Ou seja, o material ele se deforma a ponto de se romper. Então, imagine uma linha. O primeiro ponto da linha é o primeiro ponto de deformação, que é a deformação elástica. De acordo com que você aplica mais tensão, o corpo passa para a próxima faixa, que é a deformação plástica. E aplicando um pouco mais de tensão, o corpo se rompe. É onde a gente chega na deformação por ruptura. Mas aí você me pergunta, Adriane, como é que isso acontece com a rocha? E aí a gente vai usar uma citação de um livro que foi base para esse nosso trabalho, que a gente estudou muito sobre ele, que é o Nivaldo Chiosi, né, o escritor do livro Geologia da Engenharia. Ele diz o seguinte: sobre enormes pressões e temperaturas que existem nas grandes profundidades da crosta, todas as rochas experimentam uma tendência maior à plasticidade do que à fratura. Temperatura e pressão elevada, presença de umidade e a natureza da própria rocha são fatores que influenciam nessa plasticidade. Próximo da superfície, as rochas são mais propensas à ruptura. O que a gente pode tirar disso que ele falou? Os principais fatores para que seja possível acontecer, né, que justifiquem essa deformação nas rochas, são as enormes pressões e temperaturas que estão nas grandes profundidades da crosta. No interior da crosta, na parte mais profunda da crosta, as rochas tendem a ser mais plásticas do que a se fraturarem. Próximo à superfície, as rochas são mais propensas à ruptura. Então, basicamente, o que a gente pode tirar daqui é esse gráfico aqui, que representa a zona de plasticidade e a zona de fratura. Essa zona de fratura é a nossa deformação por ruptura, certo? Então, essa parte amarela, ela mostra pra gente a parte da zona de fratura e a parte azul mostra a zona de plasticidade, certo? Esse tipo de classificação, incompetente e competente, ele diz respeito sobre as facilidades que as rochas têm de ou se dobrarem ou se fraturarem. A gente diz que uma rocha ela é competente quando ela tem mais tendência a se dobrar. E a gente diz que ela é incompetente quando ela tem mais tendência a se fraturar. Então, aqui nesse exemplo que a gente trouxe para vocês, na foto 1 e na foto 2, a gente apresenta rochas que são competentes, como, por exemplo, os folheiros e os calcários. E já como um exemplo de rocha incompetente, a gente tem a foto 3, que é o quartzito. Pronto, iremos falar um pouco sobre dobras. As dobras são nada mais nada menos que ondulações pré-existentes em alguns tipos de rochas, ou rochas acamadas com alguma orientação, como nos filites ou quartzitos. Elas são ocasionadas a partir de gigantescas pressões horizontais, né? Podendo ser chamada de dobras ou dobramentos, exercendo uma grande força sobre elas. Onde as suas composições mais frágeis, no caso das sedimentares, onde esse fenômeno pode propiciar o enrugamento do relevo, podendo ter até de centímetros a quilômetros de amplitude. Elas têm origem nas tectônicas e atectônicas. Nas tectônicas são as forças internas da natureza dentro da crosta terrestre, e as atectônicas voltadas mais para a influência da natureza, movimentos localizados como os escorregamentos ou avanços do gelo.
mais de âmbito local. Sobre suas partes, temos o plano axial, é o plano da superfície que divide a dobra simetricamente, pode ser tanto vertical quanto horizontal. Tem o eixo, que é a interseção superficial axial com as camadas. Existe um eixo para cada camada, porém pode ser usada um para todos. Os flancos, também chamados de limbos, são os lados da dobra que se unem no seu próprio eixo. E a crista é uma linha ao longo da parte mais alta da dobra que liga os pontos altos de uma mesma camada, onde existe uma crista para cada camada. Agora vamos falar um pouco sobre tipo. Sinclinal, dobra com convexidade para baixo, quando conhecer suas relações estratigráficas, no caso as rochas mais novas no seu núcleo. Anticlinal em sua convexidade para cima, onde o seu núcleo são rochas mais antigas. Adiante, assimétrica é onde os dois flancos têm os mesmos ângulos mergulhados. Já assimétrica é onde ocorre dois flancos têm diferentes ângulos de mergulho. Adiante temos a deitada, onde o plano axial é essencialmente horizontal, são bastante comuns em autos. A isoclinal, do grego igualmente inclinado, onde tem ângulos iguais na mesma direção. Já em leque, apresenta flancos revirados, não são comuns, e a monoclinal formam degraus em camadas paralelas, horizontal ou levemente inclinado. O reconhecimento de dobras, em virtude de sua contínua erosão, não é fácil, principalmente em dobras no campo ou pelo seu tamanho que varia. Elas são feitas por meio de sondagens colhidas nos subsolos e assim vão observar os diferentes tipos. Agora vamos falar um pouco sobre as falhas geológicas. Uma falha geológica ela pode ser definida como a ruptura e o deslocamento que ocorrem numa rocha ao longo de um plano, dos quais as paredes opostas se movem uma em relação à outra. A característica essencial dessas falhas é o movimento diferencial de dois blocos ao longo de uma superfície de fratura ou fraqueza. O seu deslocamento pode variar de alguns centímetros até dezenas de quilômetros. E quanto à sua posição, o bloco acima do plano de falhas é chamado de capa e o abaixo de lapa. Elementos de uma falha. Plano de falhas é a superfície ao longo da qual se deu o deslocamento. A linha de falhas, como está mostrando aí na imagem, é essa interseção entre o plano de falhas e a superfície topográfica. O espelho de falhas corresponde à superfície polida de uma rocha, originada no plano de falha pelo atrito dos blocos opostos ao se deslocarem. Geralmente, formam-se estrias pelas quais é possível deduzir o sentido desse movimento de deslocamento. As brechas de falha são formadas quando, em um movimento forte, as rochas no plano de falha sofrem fraturas e posteriormente são cimentadas. Essas brechas tectônicas distinguem-se das rochas sedimentares por apresentarem composição mineralógica idêntica às rochas encaixantes e homogeneidade quanto aos fragmentos. Agora vamos falar sobre os tipos de rejeito. O rejeito pode ser classificado como o deslocamento relativo de pontos originalmente contíguos, medido tendo como referência o plano de falha. São classificados em 5 tipos. Rejeito de mergulho, o deslocamento numa falha paralela à direção do mergulho do plano de falhas. Rejeito direcional, com deslocamento sobre o plano de falhas paralelo à sua direção. O rejeito horizontal, com deslocamento horizontal numa falha, medido sobre um plano perpendicular a direção da falha. O rejeito total, quando o deslocamento resultante entre o rejeito direcional e o rejeito de mergulho numa falha pode, em certos casos, coincidir com a direção do rejeito direcional ou do rejeito de mergulho. O rejeito vertical, quando o deslocamento vertical numa falha medido sobre um plano perpendicular ao da falha. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de falha. A falha pode ser classificada como normal quando a capa se movimenta aparentemente para baixo em relação à lapa. O plano de falhas mergulha para o lado que aparentemente se abateu. Também trata-se de uma falha de tensão. A falha inversa ou empurrão é a falha em que a capa aparentemente desloca para o alto em relação à lapa. O plano de falhas mergulha para o bloco que se elevou. Trata-se também de uma falha de compressão. Agora a falha de Roche e Graben. Graben é quando um bloco rochoso que afundou entre duas falhas. O Roche é um bloco rochoso que se ergueu entre duas falhas. E ambos ocorrem em quase todas as áreas em que há presença de falhas. Sobre o reconhecimento de falhas, as falhas podem produzir escarpas na topografia. No entanto, vale lembrar que nem toda escarpa se originou por falhamento. Há também aquelas produzidas por erosão diferencial. As escarpas de falhamento são raras no local onde se deu a falha, pois não demora muito para a erosão agir, consequentemente apagando os vestígios dessa falha, recuando o escarpamento, o que forma escarpas ao longo de linhas de falha paralelas à direção de falhamento. E quanto ao mapeamento geológico com indicação de falhas, aqui na imagem abaixo nós temos o mapa dos principais lineamentos e falhas brasileiras, com indício de movimentação. Então, aqui tem as legendas que mostram falhas indefinidas, falha normal, falha transcendente e falha inversa. Bem, as fraturas. A definição de fratura ela é uma superfície, um volume de rocha, onde não se observa o deslocamento relativo entre esses blocos.
ou seja, são todas as deformações acompanhadas de uma ruptura da rocha. Tem uma grande diferença entre a fratura e as falhas. As falhas, elas são fraturas com movimento paralelo, ou seja, existe deslocamento relativo entre as camadas, diferentemente das fraturas. A nomenclatura das fraturas, elas podem ser chamadas de R, R', P, T e N. O R são fraturas de Riedel, o P são cisalhamento, o T é extensionais e o M é superfície média de rejeito. Já o espaçamento, ele é a distância entre as fraturas e elas são classificadas de acordo com a sua densidade. Por exemplo, muito denso é a distância menor que 5 centímetros. O denso é entre 5 e 30 centímetros. O regularmente denso é de 30 a 100 centímetros. E o pouco denso é de 100 a 300 centímetros, ou seja, quanto menor a densidade, maior será a distância entre elas. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de fratura. Esse primeiro e esse segundo tipo de fratura são fraturas de cisalhamento. O que é essa fratura de cisalhamento? É o seu deslocamento é paralelo às suas fraturas. Já essa aqui da foto 22 é a fratura extensionais, ou seja, o seu deslocamento é perpendicular à sua fratura. Bom, e a importância das fraturas? Ela é muito importante na geologia para engenharia, também nos cursos dos rios, em geologia econômica e na construção de barragem. Então, as fraturas das rochas, né, elas precisam ser mapeadas. Mas como assim? Elas são mapeadas com suas direções e inclinações medidas e colocadas em diagrama, certo? Então, elas são determinadas por direções, né, que são predominantes nessas fraturas. Outro tipo também de representação é por meio da projeção estereográfica, né, com o uso de diagramas de Wuerffel e Smith. Vou falar aqui um pouco sobre a orogênese. Orogênese é derivada do termo oro, que é montanhas, e gênese, formação. Então é a formação de montanhas. Ela é o movimento das placas tectônicas, podem ser convergente quando as placas estão se chocando, divergente quando elas estão se retraindo, se afastando. Podem ser entre placas continental, placas oceânicas e continental-oceânicas. Com esse movimento, com esse choque, vai haver modificação da superfície. O que seria essa modificação da superfície? Vai ser a criação de montanhas, de vulcões, tudo vai afetar com esse choque dessas placas for fazendo o dobramento dela, vai modificar, né? Que quando se choca, vai levantar a terra e vai criar essas montanhas. Agora eu vou falar um pouco de alguns tipos de montanhas. As montanhas vulcânicas, derivadas de vulcão. Ela é criada a partir, depois que o vulcão entra em erupção, ele joga o magma para fora, e quando esse magma resfria, vai aglomerando, porque o magma é rocha derretida. Aí quando ele se esfria, depois que entra a erupção, o vulcão, ele vai aumentar de tamanho. Vou falar sobre as montanhas de erosão. Elas são montanhas derivadas das rochas, principalmente de rochas sedimentares. Ele é um processo que dura milhares de anos, é um processo bastante longo, porque ele vai se degradando a rocha, vai ficando a criação da montanha. São montanhas relativamente baixas, não tem uma altura muito exagerada. Também vou falar um pouco sobre as montanhas tectônicas, de origem tectônicas, que vem, como já se disse, vem do choque das placas tectônicas. Quando as placas se chocam, vai haver dobramento, né? Com esse dobramento são criadas montanhas, várias montanhas. Quando essas montanhas estão enfileiradas, são chamadas de serras. E quando estão com um conglomerado de montanhas, são chamadas de cordilheiras. Eu vou citar dois tipos de cordilheiras que são bem conhecidas. São a Cordilheira dos Andes, aqui mesmo na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia. Bom, por que é importante conhecer os elementos estruturais das rochas? É importante pois as rochas são fundamentais para o estudo dos solos, das populações e da formação geológica das regiões. E por meio da geologia, é possível compreender sobre a história de um determinado local e também compreender uma variedade de fenômenos observados naquele local. Como esse conhecimento pode auxiliar no trabalho do engenheiro civil? No âmbito da engenharia civil, uma grande importância em relação a uma obra de engenharia, pois obras como túneis, barragens ou cortes rodoviários podem encontrar zonas de fraqueza ou ruptura, causada por falhas, dobras ou fraturas daquelas rochas. E com isso, é de suma importância o conhecimento sobre os elementos estruturais das rochas. Essas foram as nossas fontes de pesquisas. A gente teve como base o livro Geologia de Engenharia, do Nivaldo Scholl. Tá aí o link da BVU, né? Ele está disponível lá. A gente também usou uma revista, Geociências, da UNG. Tá aí o link também. E a gente também deixou o link de todas as fotos que a gente utilizou no trabalho. Então é isso. Muito obrigada aí pela atenção de todos. E essa é a nossa apresentação sobre os elementos estruturais das rochas.